Olá, senhores. Vou tentar ler, porque eu tô ruim da garganta. Eu tive uma gripe muito forte e não fiquei ainda boa da garganta. Eu tive uma gripe completa, né? Febre, moleza no corpo, parecia que eu tava com chikungunya, que eu já tive chikungunya, né? E tosse, ainda tô um pouco. Enfim, o que tudo uma gripe merece. Bom, eu vou comentar aqui Peraí, deixa eu ver se eu lembro. Comentar o que falou do Enki e do que falou... Deixa eu lembrar aqui, para não ter que ir lá no... e do suicida. Mas é uma polêmica quanto ao Enki, né? Nós temos aqui agora um médium representante do Jesus, chamado Pedro Augusto. E ele disse que foi o Enki. Olha, gente, eu creio que ele fez muita bobagem, sim, mas teve oportunidade nesses milhares de anos, desde antes, muito antes de Cristo, lá muito antes da Babilônia, estiveram aqui, e os descendentes ficaram aqui, habitaram a Babilônia, o Egito, né? Ele era filho do Anu, irmão do Enlil. Enlil era o mau e o Enki era o bom, que defendia mais os humanos. Bom, que fizeram, né? Mas o tempo vai passando e, como eles dizem, Deus dá oportunidade das pessoas evoluírem. Então, mesmo que ele tenha feito muitos erros, quando esteve aqui como Enki, e depois ele voltou aqui à Terra com várias identidades, mas teve chances de melhorar. Agora habita lá um planeta onde Jesus está. Então não há passado. A gente gosta de saber a história. Eu gosto de saber a história para a gente unir as coisas, para entender. Mas os erros que se faz, deixa para lá. A pessoa já é outra pessoa. Certo? É como Chico Xavier. Chico Xavier e o Bezerra de Menezes, eles explodiram planeta, mataram um monte de gente nas lutas lá no planeta. Já estou ficando. E hoje eles são evoluídos a ponto de vir aqui ensinar, né? Como Chico Xavier, missão dele, psicografar um monte de livros. O Bezerra de Menezes atua, e a falange dele atua na cura, mas eles não foram grandes coisas na outra vida. Então é só esse comentário que eu quero fazer sobre isso. Eu estou agora lendo uma nova pesquisa sobre Enki, não sei quais serão as novidades, estou lendo. Fiquei esses dias sem ler porque eu realmente não aguentava, fiquei tão ruim que nem ler eu conseguia. E a pessoa que me perguntou sobre os suicidas, que eu respondi lá, né? Eu respondi, mas vou responder aqui de novo. Os suicidas, depende, uns podem ficar presos ao caixão, principalmente se a pessoa sabia que isso é crime, que não é admitido na espiritualidade suicídio, mas sabia e fez, né? Aí vai sofrer as consequências. Outros ficam vagando ali, cemitério ou fora do cemitério, ficam vagando. Outros vão para o vale direto, vão para o vale dos suicidas, que é muito ruim. Não sei se tem mais alguma coisa, é isso que eu sei, tá? Então vão sofrer, os três vão sofrer de maneira diferente. Agora, quando a pessoa merece muito, como uma pessoa comentou, que venha o fôlego espiritual. Não existe fôlego espiritual.
Existem pessoas que vêm com missão, que a gente chama espíritas, porque não está mais com o verdadeiro corpo, com o corpo material, está com o corpo. Existem missionários, né? Agora, se ele tinha a missão de ser um ufólogo para trazer as verdades, só um clarividente honesto pode responder, porque a gente não sabe. Então a gente não sabe se era missão ou se ele se meteu nisso, né? Gostou do assunto e acabou se enredando. Não sei se ele tem karma, porque as pessoas que vêm, se vocês não sabem, ainda não sabem, os missionários, tirando um percentual muito pequeno, eu não sei o percentual, mas talvez uns 5% só, é muito pouco, não tem karma. O resto, missionários, seja de religião ou seja de ufologia, todos têm karma. Então, se uma pessoa tem karma, tem missão, é ufólogo e tinha karma, prejudicou, né? Se ele tiver merecimento, aí vem os amparadores e o levam. A gente não sabe, a gente não pode saber uma coisa dessas de jeito nenhum. Não pode afirmar nada, porque cada caso é um caso. Então, cuidado com o julgamento, como eu falo, cuidado com o julgamento, porque a gente não pode. Por exemplo, eu estou botando aqui para vocês o que eu sei, né? Mas algo sempre mais, a gente nunca sabe toda a verdade. E às vezes muita verdade está camuflada também, não é bem a verdade. Então, bom, gente, continuar nos Mensageiros do Amanhecer, vou ver até onde eu aguentar. Acho que eu não vou aguentar ficar muito tempo, não, por causa da garganta. Deixa eu ver aqui. O capítulo 9. Novas Fronteiras Profundas. Vídeo 29. Obrigada por terem me descoberto os antigos do meu primeiro canal, né? É que eu deletei o primeiro canal, por isso que vocês não me encontraram mais, tá? Agora, neste canal, vão lá no início, que tem muita coisa interessante. Tem a Gênese Sagrada, que é a ciência espiritual, tem as energias do Criador, os tronos de Deus, a magia dos tronos de Deus, tem o Evangelho, tem as virtudes, o que mais? Acho que tem mais alguma coisa. Sei não lembro. E agora voltei a relatar, né, a ler sobre os Mensageiros do Amanhecer, e com um pouco mais de conhecimento de outros estudos, encaixo algumas coisas, né, que eu sei para esclarecer mais. Bom, então, continuando aqui o capítulo. Como membros da família da luz, vossos códigos e filamentos não irão sentir-se bem se forem expostos a hologramas, pois eles são usados para controlá-los e não para possibilitar o vosso crescimento. São usados para manter as vossas emoções num determinado ponto para que outros seres possam alimentar-se delas e trazê-los a um determinado nível operacional novo. Estas tecnologias serão mais usadas na próxima década. Esta é a razão de afirmarmos que a humanidade despertará de maneira drástica para o que é verdadeiramente real. As fronteiras da realidade são um tanto profundas. Referimos-nos ao portal do Oriente Médio.
ele é muito grande, senhores, é aquela extensão imensa, é enorme, toda aquela parte, vamos dizer, parte árabe, né? Iraque, Irã, países árabes, né? E mais, sei que é um portal imenso. Foi por ali que vieram os primeiros extraterrestres para cá. Referimos-nos ao portal do Oriente Médio como sendo a porta dimensional ou a entrada no planeta para certas energias que buscam a civilização. Deve ter presente que, quando deixam uma esfera planetária e vão para o espaço, ao atravessarem determinadas faixas de consciência, precisam encontrar o portal adequado para voltar ao planeta, no período de tempo preciso ou no corredor do tempo que estiveram procurando. É desta forma que os sistemas são mantidos fechados intactos, e como assaltos e dominações são prevenidos, existem portais no continente sul-americano, no continente norte-americano, na Ásia, na China, em todo o globo. Então nós temos vários portais, né? Aqui na América do Sul, não será na América do Sul, é capaz de abranger aquela parte da Amazônia, do Peru, né? Que é onde teve outras civilizações extraterrestres também, é por ali, né? Na América Central, né? Continente sul-americano, então. Ah, não, continente sul-americano. Ih, caramba, sul-americano é aqui. Ah, no continente norte-americano. Mas no continente norte-americano, não sei se abrange um pouco Canadá, ali Califórnia, perto do México, quem sabe. Na Ásia, China é na Ásia também, não é? Então seria a Ásia. Espera aí, é mais fácil aqui. Eu quero procurar aqui, espera aí. A Ásia é composta de Ásia Central, Ásia Sul da Ásia, deixa eu ver aqui, eu não falo Ásia Central, se é. — 50 países que nós temos na Ásia. Então, quando eles falam o portal da Ásia, é Afeganistão, Arábia, Armênia, Azerbaijão, Bahrein, Bangladesh, Brunei, Butão, Camboja, Cazaquistão, Catar. Vai te catar. Antigamente a gente falava assim, vai te catar. China, Chipre, Singapura, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Egito também faz parte da Ásia, Emirados Árabes, Filipinas, Geórgia, Iêmen,
Índia, Indonésia, Japão, Israel, Iraque, Jordânia, Kuwait, Laos, Líbano, Malásia, Maldivas, Mianmar, Mongólia, Nepal, Omã, Paquistão, Rússia, Síria e outros, Tailândia, Turquia e etc. Pronto, chega. Agora, resta saber se é a Ásia do Norte, a Ásia do Sul ou a Ásia Central que está o portal, né? Muitos países da Ásia. Então, ali no Egito, tendo um portal, então ali fizeram umas pirâmides, né? E a pirâmide de Gizé, que ela, veja só, ali tem o portal que recebe a energia, ou recebe não, recebia, né? Porque agora não recebe mais nada. Recebia a energia do cosmos e unia, a pirâmide ela unia a energia da Terra. Nós temos a energia da Terra em nós também, até o segundo chakra. O segundo chakra não, Pô, agora me deu um branco. De cima para baixo é o que está embaixo na coluna. Onde recebe a energia da Terra é o sexual, tá? Embaixo. Nós temos 7 no corpo e 5 fora. É o primeiro chakra, o segundo chakra. Pronto. Agora veio o primeiro e o segundo. O sétimo é aqui, ó. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. É assim. A ordem, né? Então, há pessoas que conseguem unir essa energia da Terra, nelas mesmas, essa energia, com a do cosmos, né? Tem que passar aqui pelo último chakra, conectar com o 8º chakra, que está um pouco acima, com o 9º, o 10º lá da galáxia, e até o 12º, que está onde ninguém sabe. Que eu acho que o 12º corresponde ao chakra do Criador, né? Porque ninguém sabe onde está a localização. Embora os engenheiros cósmicos vejam as partículas do Criador no espaço, que não para, e veem os tronos de Deus a compor essas partículas, eles mesmos a jogarem essas partículas para compor a criação, mas eles não sabem, ou se sabem não dizem, né, também, onde está localizado Deus. Os extraterrestres dizem que, por certo, é dizer que nós estamos dentro de Deus. Como é que a gente vai pensar? Será que Deus, essas partículas que eles... Mas se a gente estivesse dentro dele, ele cheio de partículas, como é que a gente ia ser criado naquele monte de partículas? Então tinha que fazer um buraco, né? Acho que não é assim, acho que realmente ele está lá no lugar e dizer que nós estamos dentro de Deus é dizer que ele está dentro de nós, né? Porque a partícula dele está aqui. Quando o ser humano, por vários motivos, se transforma num ovoide, que é o início, né? Um ovoide, quando está sendo construído, ele é um ovoidezinho. Então, e dentro desse ovoide, quando ele vira ovoide, dentro desse ovoide, tem Deus ali dentro. Só que no ovoide, no espírito ovoide, ele vai ficar apagado. Porque esse ser não quis mais nada com Deus, então ele fica apagado, tá? No dia, se ele despertar, então, ou se ele for resgatado e durante anos sofrer aquele processo de novamente criar novos corpos sutis para depois criar um material, aí
aquela partícula de Deus vai se acender novamente. Tá? Mas eles dizem isso, o certo é a gente dizer que estamos dentro de Deus. E aí? Várias interpretações, né? Eu gosto também de ser franca, é a verdade. A verdade é essa, várias interpretações. Eu gosto muito de dizer a verdade, porque nós não podemos ser radicais, porque pode ser isso, pode ser aquilo, pronto. É como uma pessoa que lê sobre o suicida, né? Uma pessoa leu uma psicografia que o suicida narrou que ficou agarrado lá no corpo, sentiu as dores dos vermes comendo, veio as cobras, veio o rato, veio não sei o quê. Aí a pessoa lê aquilo, pronto, bota aquilo na cabeça, que não é mentira, mas vai pensar que toda pessoa que se suicida acontece isso. Não. Então, por isso que eu gosto de dizer tudo, né? Sobre uma coisa só. Poderia dizer, não, fica. Não, vamos dizer tudo que a gente sabe sobre aquilo que acontece. E além da gente informar o que acontece, há algo mais que ainda não nos foi dito. E sobre Deus. Vocês pensam que essas informações mais atualizadas, nós sabemos tudo sobre Deus? Não. Essa informação que eu tenho dado está no meu canal sobre a ciência espiritual, que é a Gênese Sagrada, como acontece a criação. Tá, eles dão, os engenheiros cósmicos, né, lá transmitiram lá para o Rubens Saraceni, tudo bem? E o mago, né, o mago, não sei o que é o nome dele. Mas será que é só isso? E muita gente vai, quando estuda a Gênese Sagrada, vai interpretar de maneiras diferentes. Vou lhe dar um exemplo. Nos é ensinado que Deus é amor, porque Ele cria, né? Ele cria várias formas. E Ele não mata ninguém. Ele não mata ninguém. Ele, simplesmente, a pessoa é ruim, é cruel, e a lei, Ele botou uma lei. Quem colocou a lei? Foi Ele. Então, se Ele coloca uma lei, aquela pessoa... Ele colocou uma lei pelo seguinte, se você é ruim, se você vai para o lado das trevas, eu vou me apagando, porque eu sou só amor, eu não vou estar de acordo com isso que você faz. Então, vai formando aquela energia negativa que tem a punição depois, né? Bom, mas quando a gente estuda, que vê que os tronos de Deus, os quais fazem, de acordo com Deus, né, a criação de um espírito. Ele tem a parte positiva e negativa. Então, a minha interpretação qual é isso? Bom, então, tudo vem de Deus, porque vem a parte negativa e a parte positiva. Então, seres têm o livre-arbítrio, eles escolhem o negativo ou o positivo, que é a luz, né? Positivo é a luz. Mas, tem um porém. Mas será que é assim? Ou será que realmente o nosso amado Criador, porque é necessário ter, ele faz seres que vão nascer negativos e seres que vão nascer positivos, porque ele, na Gênese Sagrada, ensina que ele faz seres que nunca reencarnam e vão para dimensões maravilhosas, que não reencarnam nunca e não reencarnarão. Aí eu fico pensando, porque para aqueles que se voltam para o mal tem que ter justiça, né? E aí fica a pergunta,
E é por isso que existe a parte negativa. Ou na hora da criação, a partícula sente afinidade mais pela parte negativa, aí pronto. Ela não vai ser aquela pessoa amorosa, ou aquele animal amoroso, como tem também, né? Porque nós somos animais, para quem não sabe, nós somos mineral primeiro, vegetal, né? Alguma forma de, ou uma planta, ou uma árvore. Depois somos um dos animais, ou uma ave também, um peixe, uma cobra. E depois de ser animal, se ele evolui, vamos ser... meu Deus, lembrei e esqueci agora. Gente, tem que lembrar isso, pelo amor de Deus. Me ajuda aí. Elemental, depois de animal é o elemental. E finalmente do elemental vamos ser o simiozinho, macaquinho, para depois ser o homem das cavernas, para depois ir evoluindo. Até que chega uma época que vem o extraterrestre para mudar o nosso DNA para a gente ir mais rápido. E depois vem os invasores, acho que isso acontece sempre. E depois vem os invasores com que diz, opa, já está na... Não deixa eles evoluir mais não, vamos lá porque é para a gente dominar eles. Né? E aí vem a prova. Quem vai vencer, quem vai aguentar e só se dedicar a ser uma pessoa boa, dedicada ao amor, vamos lá, né? Gente, é complicado, né? É muito complicado. Estou lendo um livro que é passado na parte oposta, né, do cemitério, né? Do outro lado, né? E também ali transformam alguns seres em ovoides. Primeiro os transformam em animais, em cobras, mas é cobra. O negócio é lá no cemitério, vai transformar, não fez o que o mandão quis, ele tem mais poder que o outro, então ele transforma ele numa cobra. Aí tem vários tipos de cobra, cobra coral, cobra dourada da lei, que é da lei, a cobra coral é da lei. Cobra negra, que é braba, e tem as panteras, e tem os cachorros ferozes. Aí, aquela turminha, depois muda lá, um que tem mais poder que o outro, tira o outro lá do trono, porque tem hierarquias, né? E aí diz para uma das cobras, olha, você agora vai tomar conta desse trono aqui, já que eu destituí o outro. Ele não aceitou, eu o transformei em um ovoide e você vai tomar conta aqui. Ela diz, não. Aí ele pega e transforma ela em ovoide também. Caso aceite, ele faz com que essa cobra, ele faz com que ela volte à forma humana. O poder é tanto mental que ele faz com que essa cobra volte a ser o ser humano que ela era, ou ele, né? Ela ou ele era antes de falecer. Eu acho que eu vou repetir, porque será que, entendeu? Vamos lá, parece até historinha, né? Historinha de criança. Isso é uma psicografia que eu estou lendo. Jogo Bessaraceni. Vamos lá ver. Porque as pessoas se autotransformam em animais e outros são transformados em animais pelos seres superiores porque eles não querem obedecer ao ser superior, certo? Estou explicando de outra maneira. Então, quando a própria pessoa se autotransforma num animal, numa cobra, num cão brabo, né?
uma pantera poderosa, outro bicho, porque é a frequência que ela está vibrando. Se autotransformou numa cobra, é a frequência dela. Deve ser essas mesmas cobras que vão lá nas sepulturas, quando o cara tem gente que morre e não consegue sair do caixão. Não consegue nem ficar ali do lado do caixão pelo cordão que ainda não saiu. Ela fica lá. Ela vai ser escrava das trevas, porque eles vão oferecer tirar essa pessoa lá do caixão e ele vai ter que servir às trevas, né? Não tem outro jeito. A coisa é horrível. Olha, esse livro que eu estou lendo não é para todo mundo, não. Olha, sinceramente. Mas se vem para mim é porque eu tenho que ler, né? Se eu encontrei casualmente, então entrei lá no brechó, eu digo, aqui não deve ter não, olha, não tem. Mas em todo caso eu vou perguntar, tem algum livro do Rubens Saracen? Aí ele veio com um monte. Uns que eu já tinha, não quis. Então, e tinha outros que eu até queria, mas era muito peso, eu não pude trazer. Mas um dia eu vou lá novamente para ver se tem. É que eu ainda estou com 2 ou 3 para ler, então leio só um pouquinho, né, cada dia. Então é isso, é chocante, é triste. Então há um motivo para que tantos seres venham aqui em missão para ajudar as pessoas a despertar, para que as pessoas se voltem para o amor incondicional, para que não aconteçam essas coisas. E a gente fica debochando, debocha que depois tu vai ver o que é bom. Aí depois vai lembrar, né? Vai lembrar de quando apareceu coisas para você estudar, coisas para você ler, e a pessoa que estava falando para você, não quero saber, eu não quero saber de obrar, eu não quero saber. Vai lembrar. Espero que sim, que lembre, que é para aprender, porque assim lá mesmo você pode ter contato com porque tem seres que lá no cemitério, embora trabalhem com as trevas, eles trabalham, mas de maneira a ajudar outros que querem ser ajudados. Quando uma pessoa está lá no cemitério, mas ela quer ser ajudada, ela acaba sendo atraída por um outro que faz justiça. Então, ela vai ser ajudada aos poucos, tá? Espero que se lembrem, porque já pensou? O cordão de prata está ligado ao corpo. O corpo ainda não se desfez. A pessoa sente aquela bicharada, aquelas cobras, aquilo tudo a roer, até virar esqueleto. Aí quando vira esqueleto, pronto. E ainda sente alguma coisa. E esses filmes que mostram os esqueletos andando, não é mentira. Lá na contraparte do cemitério, eles que viram só esqueleto ficam assim. Ficam esqueleto mesmo. Porque eles estão pensando. Eles não são vistos com o verdadeiro corpo deles, o corpo sutil. Eles ficam com um esqueleto mesmo. Porque eles estão pensando, estou sendo ruído, já estou... Ele olha, vê as vértebras nele próprio, né? Vê o osso da perna e fica assim. Aí eles plasmam uma roupa. Então, pessoas que veem certos espíritos com aquelas capas pretas, né? Com chapéu, com coisa, pode crer, aquilo aí que está debaixo daquilo é um esqueleto. Vocês precisam saber disso. Bom, continuando. Até que eu estou aguentando. Deixa eu ver onde é que eu parei. Bom, então, faixas de consciência precisam encontrar o portal adequado para voltar ao planeta, etc, etc. Bom, é desta forma que os sistemas são mantidos fechados, intactos, e como assaltos e dominações são prevenidos. Existem portais
no continente sul, já falei, tá? O portal imenso ao qual estamos nos referindo, agora é o portal do Oriente Médio. Muitas inserções holográficas ou representações dramáticas foram introduzidas por este portal para desestabilizar as mentes e as convicções da população. Como este portal se encontra no meio das crises, é o primeiro candidato a inserções holográficas, bem como o primeiro onde o sistema de crenças poderá alterar este mundo caótico, levando todas as pessoas a caminharem numa outra direção. Estejam conscientes da vossa central de sentimentos quando esses tipos de eventos começarem a ocorrer no planeta. Eu nem sei se no início do vídeo eu disse que é a continuação dos Mensageiros do Amanhecer, hein, gente? Tô falando isso para quem está chegando a primeira vez, tá? O Oriente Médio é um portal onde muitas dimensões se encontram e por onde entidades de outras dimensões podem chegar ao planeta. Que interessante, né? Sempre é explicado para vocês que as dimensões, né? Aqui está o planeta Terra, né? E aqui tem uma dimensão, aqui tem outra, aqui tem outra. Interessante. Então, em algum ponto, né, do portal, então você entra numa dimensão, ou se elas estiverem assim, porque olha, as dimensões, elas têm o lado negativo e positivo. A quarta dimensão tem o lugar positivo e negativo. A quinta dimensão tem o lugar positivo e negativo. A gente faz assim, mas seria mais interessante fazer assim, né? Porque, né, as dimensões têm o lado direito e o lado esquerdo. Tá? Então, aqui tem o portal, vamos dizer, elas são assim, e aqui tem um portal que dá para um lado ou para o outro. Então, por isso que de várias dimensões pode... Interessante, porque vamos imaginar um lugar pequeno. Um lugar pequeno, esse lugar é tudo... a palavra introduzidas. É como o Pleiadiano fala, é como se fosse uma cebola, né? Uma interpenetra a outra. Eu estou aqui neste momento, e quantas dimensões estão aqui? Quantos seres diferentes estão aqui andando, trabalhando, fazendo, acontecendo, pensando? E a gente não sente, a gente não vê. Nem eles nos veem. Porque quanto mais a gente sai da terceira dimensão, lá, se formos para a quarta, da quarta nós podemos ver os seres da terceira aqui. Mas nós somos mais atrasados e não vemos o da quarta. Os da quarta são mais atrasados que o da quinta. Então, eles não veem os da quinta, mas os da quinta podem ver os da quarta dimensão. Ok? É isso aí. Então, vamos lá. Continuando. Então, o Oriente Médio é um portal onde muitas dimensões se encontram e por onde entidades de outras dimensões podem chegar ao planeta. É um lugar quente. Recentemente, nos últimos 40 ou 50 mil anos, diversas civilizações surgiram e muitos dramas religiosos se desenrolaram no Oriente Médio. Devido ao vórtice, é mais fácil produzir inserções holográficas nesta área, da mesma forma que é mais fácil produzir filmes na Califórnia. Ora, na Califórnia, não é em Hollywood? Na Califórnia. Hollywood é na Califórnia? Não, né?
sei lá. Um potencial para inserções. Só um momento que eu vou tomar aqui homeopatia. Isso aqui é para outra coisa. Isso aqui é homeopatia para fígado. O potencial para inserções holográficas neste portal seria a chegada de extraterrestre do espaço, ou a volta de Cristo, ou a volta de algum Deus, algum Salvador, ou alguma razão para que todos comecem a seguir uma nova maneira de pensar. Nesta época, do nosso ponto de vista, estas montagens não são da luz. Um exemplo de inserção holográfica colocada no planeta em tempo passado para mudar o curso da história foi a crucificação de Cristo. Pois é. Agora vocês veem. E eu agora pergunto aqui. Os pleiadianos dizem que isso foi uma holografia. Nos livros espíritas, nos livros, eu acho que até na Gênesis Sagrada, menciona sobre o sofrimento, né? Alguns livros sobre o sofrimento de Cristo. Algumas canalizações atuais falam da morte de Cristo. E aí, como é que fica? Afinal, Cristo morreu ou não morreu na cruz? Foi ou não foi uma holografia? E aí? É uma mentira? Não querem que a gente saiba que foi uma holografia? É uma mentira para que as pessoas pensem no sofrimento de Cristo e tentem, por causa disso, tentem ser pessoas melhores, será? Porque tudo tem um motivo. Se é uma mentira, se Cristo realmente não morreu da cruz, eles estão conservando a mentira por algum propósito, por alguma razão. E agora? Numa das incorporações de Jesus, no médio, foi no rapaz que eu esqueci o nome, lá na plataforma, né? No centro plataforma, né? E foi nesse médium Pedro Augusto. O pior é que eu senti energia fora do comum. Assistindo aqui o vídeo no notebook, eu fiquei de olho, muito concentrada, querendo pegar alguma coisa que eu achasse que aquilo não era verdadeiro. Mas à medida que o tempo foi passando, eu senti uma coisa, não dá para explicar, tá? Boa, vamos dizer, uma boa, e eu andava muito agitada, uma pessoa muito agitada, e eu voltei a ter a calma de antigamente. Eu sei que os seres negativos, eles conseguem, principalmente os magos negros, eles conseguem produzir uma energia também boa e nos enganar. Bom, aí eu fico, meu Deus do céu, porque o Cristo disse que parece que é na mão, né, que coloca o cravo na mão, né, na cruz, né, mas foi no pulso, ou vice-versa. Não foi no lugar onde colocaram. E ele falou nessa canalização, né, não, incorporação, é diferente, incorporação mesmo. Falou
na coroa de espinhos, que ele não colocaram essa coroa de espinhos nele. Que foi um cara que fez isso, botou na própria cabeça para debochar, ficou debochando para ele. E então? Cristo falou isso, o que que deu a impressão? Deu a impressão que ele realmente estava sendo encaminhado, que ele morreu na cruz. E aí os pleiadianos vêm e dizem que ele não morreu na cruz. Foi holografia. E agora, gente? Qual é a verdade? Não sei. Então, há coisas que a gente não pode, a gente fica assim, numa expectativa. Aí vem uma pessoa, não, ele morreu na cruz. Não se pode afirmar, porque tem duas versões. E eu sei lá se tem outra versão. Como tem outra versão em que ele casou com a Maria Madalena e que ele teve filhos. E que ainda existem os descendentes de Jesus, lá não sei onde. Então, o que eu costumo dizer, gente, é o seguinte. Se a gente não evoluir, a gente vai para um lugar terrível. Se a gente ficar num padrão evolutivo, mas nem sobe nem desce, a gente vai reencarnar novamente, uma terceira dimensão, e vai ficar assim, reencarnando, enquanto não evoluir. Então o negócio é evoluir, né? Desenvolver o amor incondicional praticando as virtudes, que tem aí no meu canal sobre as virtudes, é colocá-las em prática para quem tem interesse de evoluir e cair fora dessa dimensão terrível, né? Você vê, se essa dimensão é um umbral melhorado, imagina os outros umbrais, né? Então, no momento em que a pessoa estiver falecendo, se ela der conta, pense em Deus, ou pense no lugar de origem de vocês. Pode dizer assim, eu estou morrendo, então eu quero ir para o meu lugar de origem. Se você for de outro planeta, vai. Ou eu quero ir para uma colônia espiritual, se você tiver merecimento, vai, né? Eu acho que vai, porque é o pensamento que comanda. Eu acho que, não posso, depois que eu fiz a cirurgia, tem que ter cuidado, né? Sei lá se a lente vai sair do lugar, né, lá dentro. Ai, meu Deus, é uma coceira aqui, mas não pode. Levinho, levinho. Que isso é colado, né? É o que aconteceu com o meu joelho também. Fiz uma cirurgia no menisco e o médico disse, não, pode cair, profit. Não tem mais jeito. Sofro dores horríveis aí. Porque eu tenho outra lesão, tenho 2 lesões nesse joelho aqui. 3, artrose, lesão como jogador de futebol tem, menisco, são 3. Então é isso. Como é que a gente fica, né, gente? Então é aquilo que eu digo, gosto da verdade. A verdade é essa, nós temos, né, mais de uma verdade, vamos dizer, mas uma delas é mentira. Ou então está mal explicada. Pode ser que ele tenha sido levado para algum lugar para ser morto, mas não pregaram ele na cruz. Mas os romanos diziam que os romanos tinham esse hábito, que eles colocavam as pessoas que eles matavam, mas às vezes nem matavam, eles pregavam elas na cruz mesmo, e ficava aquilo, né, vertendo sangue até morrer, né? Penduradas, assim em fila nas ruas que não eram asfaltadas, né? Enterrava lá a cruz e botava lá, ficava ali exposto, que maravilha. É preciso ser muito cruel, né, para fazer uma coisa dessa. É preciso ter um coração de pedra, né? Puxa vida, que horror. Então, uma versão da vida desta entidade, Jesus Cristo,
foi produzida como um holograma filmado, que foi introduzido e exibido como se fosse real. O Cristo veio numa comitiva de seres em determinada época. A história que lhes contaram é uma versão dramatizada como uma campanha publicitária. Uma versão muito controlada sobre quem era e é esta entidade. Parte da história de Cristo contada a vocês foi uma inserção holográfica. E parte do que irão descobrir no futuro sobre o ser crístico tem potencial para ser outra inserção holográfica. Portanto, fiquem atentos. Muita gente vai dizer que nós somos sacrilégios e que estas afirmações só podem ser obra do demônio. Como podemos questionar o que a Bíblia afirma? Como podemos questionar tudo isso? Podemos, porque tudo foi dito por organizações patriarcais para se promoverem. Todos eles eram assim. Foram utilizados para trazer de volta o controle da energia do planeta. Então, senhores, eu vou ficar por aqui, tá? Continua. Mesmo capítulo, vou continuar para a próxima. Tô ficando... Bom, este vídeo vai dar o que pensar, né, gente? Vai dar muito o que pensar. Que eu às vezes eu fico até pensando, eu deito, eu fico pensando um monte de coisa, afinal, não veio a resposta. E aí, até a espiritualidade mente pra gente, sabe? Mas tudo tem um propósito. Tudo tem um porquê. Vou lhe dar um exemplo. Deixa eu só anotar um negócio aqui onde eu parei, que eu já vou falar. Peraí. Vamos admitir que uma pessoa vá num centro de Umbanda de incorporação e ela tem um problema de saúde, é um pouco grave, e vai se consultar. Ela chega lá e pergunta ao guia do médium: eu vou ter muito tempo de vida? O guia, o médium vê que o guia mostra. Tem 1 mês de vida. E o médium, ou o próprio guia, por compaixão, não diz a verdade. Ele chega e diz: não, meu filho, você vai ter ainda muitos anos de vida, você tem muita vida longa. Por quê? Porque se disser isso, como não vai ficar essa pessoa? Né? Deprimida. Agora, se ela chegar lá e perguntar ao guia: olha, eu quero saber se eu tenho muito tempo de vida, ou se eu não tenho, porque eu estou com uma doença grave, porque eu quero fazer meu testamento, ou quero mudar o meu testamento, ou quero ajudar uma pessoa, né? Eu quero dar uma casa para uma pessoa. Aí o guia do médium vai mostrar o médium, e aí vai dizer a verdade: sim, meu filho, você só tem 30 dias de vida. Tem 1 mês, mais ou menos, né? 1 mês. Bom, aí ele sai de lá, não vai ficar traumatizado, porque ele já foi com essa intenção de saber de verdade, porque ele quer fazer alguma coisa. Ele precisa saber daquilo, é diferente, né? Então, às vezes, a espiritualidade até mente, para que a pessoa não fique
E aí a pessoa ficava lá, pô, mentiu pra mim, mas é preciso ver o porquê, da espiritualidade mentiu. Tá bom? Então, senhores, é só isso por hoje. Próximo vídeo, né? Estarei melhor, né? E é isso.